E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa temática hoje tem aí, né? O que é a coroa da vida? Deixa eu, antes de começar essa mensagem, eu falar uma coisa para os irmãos. Vocês já ouviram falar que tem a sabedoria popular, empírica, e tem o conhecimento científico? Creio que vocês já ouviram falar disso. A sabedoria popular é aquela história: olha, se tu tomares uma garrafada de mastruz com leite, tudo que é doença de ti vai sair. Mas quem foi que disse? Foi a minha avó. Quem foi que disse? A minha bisavó. Quem foi que disse? A minha tataravó. E funcionou, porque não tinha outra coisa. Aliado à fé, funcionava. Ok? Esse é o conhecimento. Hoje, está ali o irmão Antônio, que é mestre de obra. Antigamente, quando a gente ia construir, cavava a vala, jogava de pedra, e aí um dinheiro doido. Hoje a engenharia sabe que não é isso que sustenta mais o prédio. Eles têm um outro sistema, a cinta que passa ao redor, se o solo estiver firme, já é o suficiente. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque às vezes eu prego aqui uma mensagem e algum irmão diz assim: eu nunca tinha ouvido assim. Ah, eu não acreditava assim. Ah, o pastor está trazendo novidade? Não. Antigamente os nossos pastores, homens de Deus, homens que tinham comunhão com Deus, crença, mas o acesso a livros, o acesso à pesquisa era muito escasso. Vocês podem observar que nós só tínhamos um tipo de Bíblia. Hoje nós temos todo tipo de tradução: Bíblia pentecostal, Bíblia Shed, Bíblia não sei o quê, Bíblia não sei o quê, nota de rodapé, livros saem todo dia. Todo dia. Você não ouvia nem falar assim, um pastor da Assembleia de Deus citar uma palavra no grego ou no hebraico. Não tinha isso. Vocês se lembram disso? Não tinha isso. Então Deus usou esses homens com as ferramentas que na época estava disponível. Aí alguém diz: é porque trouxeram agora? Não. Se você pegar os pais da igreja, tanto os pais da igreja, como também se você pegar os reformadores, John Hus, Wycliffe, se você pegar todos eles, na sua maior parte eram homens cultos, eram homens que estudavam profundamente. Se você pegar Lutero, se você pegar esses homens aí, Calvino, se você pegar outros, vocês vão ver que eram homens que estudavam muito e sabiam muito. Deles que até hoje, para a gente tratar o que eles disseram, é difícil. Então lá atrás esses homens tinham isso. Só que com o tempo a igreja parou. Em especial, muitas vezes nós pentecostais paramos, começamos a dizer que só quem dava o conhecimento era o Espírito Santo e não se buscou mais a Bíblia, a pesquisa. E isso veio renovar agora. Então não é que ninguém esteja trazendo algo novo. O próprio Salomão disse que não tem nada novo. Agora, o que eu estou trazendo aqui é o texto bíblico na sua realidade. E se cada irmão se pesquisar, antigamente, hoje tem pessoas que dizem assim: olha, você vai no médico e ele diz: olha, vamos lhe operar. Antigamente a pessoa se operava, passaram quase 5 meses. Hoje tem gente que opera num dia, a tardinha já está saindo, normal. Operação que antigamente era operação tremenda. O que mudou? Apenas o método. Mas a operação, a tecnologia trouxe vantagens. Então, a Bíblia, hoje antigamente para traduzir uma Bíblia, levava-se anos e anos e anos e anos. Hoje, com todo o recurso que nós temos da internet e de várias traduções, ou se você pegar aqui e disser assim: eu quero saber o texto de Lutero, 1516. Se você botar aí na internet, na mesma hora ele te leva para lá.
Não, eu não quero, eu quero o texto de Teodoro. Aí na hora que você bota, está lá. Aonde foi que o autor errou isso bem aqui? Você já vai buscar lá. Então, hoje está dessa forma. Para que você entenda que o avanço trouxe isso. É ruim? Não, é bom. Agora, como diz Paulo, examinai tudo. Então não é que esteja trazendo novidade. E hoje, com muitas destas coisas, a gente vai analisando e a gente vai entendendo a palavra do Senhor, ok? Isso é muito importante cada crente atentar. E hoje eu vou falar de um assunto que todos vocês conhecem, coroa. Lá no céu nós vamos receber a coroa. Eu quero a minha coroa. Mas o que é a coroa? Entender agora? O que é a coroa? O que é a coroa? Primeiro, nós podemos analisar, vamos lá para o texto. Olha o que diz o apóstolo João, escrevendo aí. Ele diz assim: tereis uma tribulação de 10 dias. Eu já expliquei o que é tribulação. Eu não vou definir essa palavra tribulação, porque eu já expliquei ela aqui, gastamos muito tempo explicando ela. Mas aqui, essa tribulação, ela é diminuída, né? Você vê aí que esse número 10, o Apocalipse tem muito número, e boa parte dos números em Apocalipse, eles são simbólicos. Eles têm um aspecto simbólico. Em sua maior parte, eles não são literais. Você vê 7 espíritos, você vê 7 igrejas. Então você tem muita coisa de número no livro do Apocalipse. E é muito importante que você saiba que às vezes tem um número que está no Apocalipse que é literal. Por exemplo, as 7 igrejas da Ásia, é o número 7. Mas os 7 Espíritos de Deus, fala da perfeição de Deus. Então, quando você lê o Apocalipse, você não pode ler só com um olhar literal. É um livro que tem muita coisa futurista, que ainda vai se cumprir, que é simbólica e que vai ter o cumprimento literal. Ok? Então, quando você lê essas linguagens do Apocalipse, é muito importante que você faça essa distinção. O número 10 aqui não tem nada a ver de simbólico, não tem nada a ver de misterioso, não tem nada a ver de sombrio. O número 10 é apenas um número literal. Se vocês analisarem aí, é a palavra deca. Deca é esse numeral que quer dizer 10. O Senhor estava dizendo para essa igreja que ela ia ter uma tribulação de 10 dias. Ou seja, não era uma tribulação universal, não era uma tribulação regional, era uma tribulação só local. Era pontual. Vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação, ela seria um tempo menor, mas a intensidade seria grandiosa. Que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Então você percebe aqui que essa igreja, ela ia ter essa intensificação de tribulação e seria uma tribulação de 10 dias. O que nós aprendemos aqui? O crente, ele passa por tribulações. Tem uns que a tribulação aumenta mais, tem uns que a tribulação é só de 10 dias, mas tem outro que é de 10 anos. Não é assim? Tem outros que é de 30 anos. Tem uns que a tribulação vai logo e passa. Mas tem crente isso. Só Deus sabe por que é necessário você viver nessa tribulação. Então eu não posso questionar, porque há alguns que têm esses momentos de tribulações de imediato. Passa um dia, 2 dias, tem um que é 1 ano, tem outro que é 10. E assim vai. Para essa igreja aí o Senhor diz: tereis uma tribulação de 10 dias. O certo aqui é que a igreja vivendo nessa terra, eu preguei isso terça-feira, citando Atos 14, 22, a igreja vivendo aqui nessa terra, ela não está isenta de tribulações. Ela não está isenta de lutas. Eu citei João 16, 3, no mundo tereis aflições. Ele disse: eu tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não se turbe o vosso coração. Então perceba que essa igreja aqui, ela vai viver
10 dias de uma tribulação intensa. Agora, quer seja 10, quer seja um ano, quer seja 20, quer seja 30, o importante é a fidelidade para com Deus. A coisa mais importante é a pessoa entender que essas tribulações, coloca aí Romanos 12, 12, só para os irmãos terem uma ideia, vamos lá. Como é que diz? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E o que mais? Perseverai na oração. Pronto. Olha o que Paulo está dizendo, sede pacientes na tribulação. Paulo não está dizendo que é para nós falarmos, eu não aceito tribulação. Paulo não está dizendo que é para você se desesperar. Ele está dizendo, na tribulação, aprenda a ter paciência. É assim, quando vier a tribulação, irmãos, eu me propus, eu disse para Deus, Senhor, se tu quiseres me usar, eu quero que a tua palavra seja levada ao teu povo como ela convém. Tem alguns que mandam mensagem para mim, pastor, mas eu não entendi assim, e eu compreendi assim. Vocês sabem que até tem pessoas que quando elas vão no médico, não estuda nada, mas quando ela chega lá no médico, ela quer ensinar o médico. Vocês já viram isso? Ela quer ensinar o médico. O médico está dizendo, olha assim, não, mas é porque a minha vizinha disse que a mãe dela, cada caso é um caso. Agora, a questão, por exemplo, é muito fácil para você só abrir a boca e dizer assim, mas eu entendi assim. Para aquele que está debruçado 24 horas na Bíblia, pesquisando uma palavra, procurando saber a diferença dela, procurando saber a estrutura dela. Às vezes tem palavra que ela está no próprio texto grego e hebraico, mas só o fato de eu definir ela não está dentro daquele contexto correto. Eu tenho que buscar outros aspectos para me compreender aquela palavra. Como é isso? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Me coloca bem aí, Mateus 1, só para vocês terem uma ideia. Mateus 1. Dá aqui a outra Bíblia aqui, porque se eu mexer nessa daqui, que é o original, traga essa daí. Vamos lá, Jorge. Mateus 1, deixa eu ver aqui. Coloca aí o verso 18. Começa 18. Deixa eu ver aqui, vira aqui. Mateus 1. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Cadê? 18, né? É o verso 19. Mateus. Vai lá. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Isso. Ele, sendo justo, não é isso? O que ele fez? Deixou-la secretamente. Intentou deixá-la secretamente. Olha, se você analisar, você tem aqui, olha, esse verbo apolissai, que é repudiar, que é divorciar. Dentro desse contexto aqui, é um sentido. Dentro da visão de Paulo, o mesmo verbo já tem uma outra conotação. Ainda que seja dito aqui que já nesse processo que Maria e José estavam já nesse contrato de mais ou menos um pré-casamento, mas esse verbo aqui ele tem uma outra conotação forte em Paulo, que é repudiar, que é da carta de divórcio. Então você olha uma palavrinha dessa, aí você diz, isso aqui não é nada não. Agora, para a gente entender isso aqui dentro desse contexto, aí é muito sério. Então, nem sempre, se você pegar um texto, a nossa Bíblia diz assim, filho, mas aqui no próprio texto original, de onde a nossa Bíblia é traduzida, tem vários sentidos no grego. Nós temos, por exemplo, ruiós, teknion. Então, até que eu saiba o que cada uma dessas palavras querem dizer dentro, é muito estudo, é muita pesquisa, é muita análise. E às vezes tem irmão que passa o dia todinho só conversando lorota, e quando a gente prega, ele quer, sem fazer análise, sem se debruçar, sem orar. É diferente. É diferente. Vocês entenderam? Então, por exemplo, Paulo ele está dizendo, sei de paciente, coloca aí Tiago,
Vamos ver, ver 1 Pedro 1, 5, 6, coloca aí, para os irmãos analisarem. Vamos lá. 1 Pedro, vai, pode começar aí. Que mediante a fé estáis guardados Isso. no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, Isso, vai. em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Olha aí, vai. Para que a prova da vossa fé... Olha o propósito da tribulação, das tentações, das lutas na nossa vida. Olha o propósito. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Estão vendo? Então, tem pessoas que têm que ter uma tribulação de 10 dias para realmente provar a fidelidade deles. Tem crente que Deus sempre vai usar as tribulações como uma forma de lapidar a vida dele. É por isso que tu precisa de tribulação, pelo menos aí 40 anos. Tem gente, irmão, que é ruim. Aí Deus tem que deixar ele debaixo de taca para ver se ele caminha. Não, vou te deixar aí 40 anos para ver se tu melhora. O amadurecimento de Jacó foi 20 anos. Na casa de Labão, para ele voltar lapidado. Quando ele, a gente só fala isso, Jacó segurou o anjo. Não, segurou quando ele perguntou, como é o teu nome? Senhor, muda meu nome, eu não quero mais não. Como é o teu nome? É Jacó. 20 anos, agora vem como Israel. Então deixa eu dizer uma coisa, há provas na nossa vida que é para testar, primeiramente, mudar nosso caráter, mudar nossa estrutura. E tem pessoas, irmãos, que Deus vai trabalhando porque Ele conhece, Ele me conhece. Ele vai dizer, não, para o pastor Wagner eu vou botar menos. Está mais ajustado. Não, para aquele ali eu vou botar mais. 10 dias não dá para ele, bota 30. É assim. Para aquela ali vamos botar 40. Agora, Pedro está dizendo, tende, olha aqui, ó, porque a prova da vossa fé é para que você depois, olha o processo, para o ouro ficar bonito. Vocês estão vendo o processo? Coloca aí Tiago 1,5, vamos lá. Tiago 1,5. Observem aí como é que diz a palavra de Deus. Vamos lá. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, Pode ir. e ser-lhe-á dada. Isso, passa aí. O outro versículo. Peça, porém, com fé, Isso. em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Pronto, então o que acontece? Queridos irmãos, olhem bem para mim. Vivam a vida de vocês confiando em Deus. Se tem tribulação, não fique impaciente, ore ao Senhor. Peça sabedoria a Deus. Senhor, qual é o teu propósito comigo? O que tu queres nesta prova para comigo, Senhor? O que tu queres me ensinar? Porque Deus, Ele usa esse processo como uma pedagogia para nós. Coloca aí Deuteronômio 8, verso 4. Aí a gente vai prosseguir aqui com o estudo. Mas é porque nós precisamos aprender a ser crente. Vamos lá. Nunca se envelheceu a tua Começa roupa... do 3, vai, do 3. Fica melhor, vai. E te humilhou. Olha aí, te humilhou. E te deixou ter fome. Isso. E te sustentou com maná. Isso. Que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, Isso. mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E te humilhou, preste bem atenção, e te deixou ter fome. Quando Israel saiu do Egito, Deus abençoando com tudo, eles eram só dizendo, eu estou com saudade dos pepinos, eu estou com saudade. Tem muito irmão que está pobre ainda. Ele, antigamente, dizia que tinha dinheiro, é pobre, mas o espírito de orgulho nunca saiu. Quando eu era rico, te tranquiliza, tu está pobre, te humilha. Meu Deus do céu, tem gente que entendendo minhas coisas, ainda se acha. E Deus libertou Israel, tirou do Egito, humilhou, mas eles ainda queriam ser grandes. Mas Deus disse assim, eu deixei vocês passarem fome. Tem coisas, irmãos, que para nós entendermos que estamos no cuidado de Deus, Ele trata da maneira que eu mereço ser tratado. É por isso que eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. A experiência do pastor Wagner que ele vai passar, ela não serve para mim.
A experiência que a irmã Lindalva passa, ela não serve para mim. Deus vai tratar com ela porque Ele sabe o temperamento dela, a vida dela, o costume dela, a ruindade dela. Ele sabe a minha, e cada um Ele trata na sua forma, na sua multiforme saber do... É por isso que eu não posso ficar, eu posso ouvir a irmã, eu posso me alegrar, me congratular com ela, e eu posso até ouvir aquilo ali para fortalecer a minha fé, mas cada um vai ter a sua própria experiência. Então eu preciso entender que Deus, Ele pode usar tribulações para fazer isso. Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome. Olha, irmão. Eita coisa. Passa aí o resto, vai lá. Olha aí. O outro. Olha aí. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Só a bondade de Deus, vai. Sabes, pois, no teu coração que... Olha. Como um homem castiga a seu filho, Isso. assim te castiga o Senhor teu Deus. Vai, eita. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Então pronto. Então você tem aí o propósito da tribulação. Eu vou deixar uma tribulação. Essa igreja poderia orar: Senhor, não aceita essa tribulação. Nós não aceitamos. Vocês podem observar que a maioria das igrejas, de líderes, irmão, eu sou o seguinte: olha, se você quiser ser crente, eu vou até dizer para vocês que estão aqui, se vocês quiserem ser crente, o meu ensino é esse aqui. Se vocês quiserem servir a Deus, a doutrina que eu tenho é essa. Eu não tenho doutrina: olha, irmão, vai chegar, o que é? Me diga o que está acontecendo. Diga aí, santa de Deus. Diga que a autoridade que Deus... Parece que Ele é um He-Man, parece que Ele tem um poder que muda a situação. Você não tem. E isso, olha, um pastor que pega um microfone para ele estar dizendo: olha, eu vou mudar, eu vou mudar. Paulo nunca mudou a vida de ninguém. Ele pregava o evangelho para vidas serem transformadas. Nós precisamos entender isso, irmãos. Sabe onde é que você mostra o teu nível de espiritualidade? É confiando em Deus. Se Ele te abençoar, prosperar financeiramente, amém. Se Deus te quiser dessa vida aí, amém. Glória a Deus. Sabe por que eu não fobo? Eu vejo um bocado de líderes fobando, dizendo assim: olha, é o seguinte, esse ano Deus me deu isso, Deus me deu... É muito fácil, porque eu estou ganhando dinheiro da igreja. Sabe por que eu não fobo aqui? Porque quem me paga é a igreja. E sabe por que eu não fobo? Porque às vezes tem um irmãozinho que é tão fiel a Deus, que ele está dizimando e ofertando, e eu sou sustentado por ele. Para eu chegar aqui e fobar que eu sou mega empresário, que eu estou riquíssimo, como é que fica esse irmão para comigo? Quer dizer que eu é quem sou abençoado, ele não é? Porque no momento que eu venho aqui à frente, e eu começo a dizer: olha, esse ano Deus virou meu cativeiro. Eu, pastor, eu vivo sustentado pela igreja. E o irmãozinho, que não ganha o que eu ganho, e ele me sustenta, eu vou fobar em que aqui na igreja? Então até o pastor tem que ter cuidado nisso. Eu, quando trabalhava com faculdade, eu tinha um carro, e um dia eu cheguei num velório, um carrozão grande, um Pajero. E aí eu não ganhava da igreja. Eu vivia com o meu salário, com as coisas da minha faculdade. Eu cheguei nessa Pajeirozona, a bichona pretona. Chegava a bicha ciscando tudo, né? A zoadona do motor bonito, né? Aí eu cheguei, quando desci do carro, fui descer para um velóriozinho, numa casinha de palha de uma pessoa lá num bairro. Quando eu desci, o cara disse assim: pá, o negão aí tem dinheiro. Aí o outro disse: mas também da igreja, né? E não era trabalho meu. Eu tinha outros empreendimentos, não dava para eu comprar. Aí pronto, daí para frente eu mudei. Eu disse: não, eu vou usar outros carrinhos mesmo, normal. Porque às vezes a pessoa, ele pensa isso mesmo. Então um homem de Deus, ele não anda com essa ideia de superioridade, principalmente quem é líder, que ganha da igreja. Eu vou fobar no quê? Se eu sou sustentado por vocês. Eu vou fobar no quê? Pronto. E eu ainda tenho que partilhar o que Deus me dá com vocês. É desse jeito. Todos os discípulos eram pobres. E um que começou rico, acabou com a riqueza que ele tinha e terminou pobre numa sala velha, jogado, sem nada. Quer dizer que o pastor Zé tem que morrer pobre? Não, a igreja tem que cuidar do seu pastor. A igreja tem que zelar bem do seu pastor. Mateus 10:8. Digno é o seu trabalhador do seu salário. Agora, o que eu não posso é andar fobando aqui, dizendo que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, enquanto os outros estão passando necessidade.
Mas cada um, Deus tem uma maneira de tratar. A maneira que Deus vai tratar contigo é diferente. É por isso que eu não posso chegar na casa da irmã. Isso aí, é que nem casamento. Casamento, eu dou estudo para casar, eu não ensino ninguém a fazer sexo. Eu dou orientação de como ser feliz, porque cada mulher é diferente. E cada homem também é diferente. O que dá certo para um, não dá certo para outro, não é assim? Aí pronto, aí eu lá vou ensinar, irmã, por que não faz assim? Não. Eu lá vou me importar com isso. Pastor, como é que eu beijo minha mulher? Diz, irmão, te vira. Eu estou ensinando princípios bíblicos de como viver no amor, de como viver na paz, de como viver na alegria. Aí sim. Aí pronto, não, porque isso aqui. Não faça assim, olha tal. Não, tu não pode dizer assim. Porque o que funciona em uma, pode não funcionar em outra. É assim. A pessoa tem que ver as coisas. Por isso que Pedro diz, coabitar e com entendimento. Está lá 3:7. E aí, você pode observar que cada um vai ter a sua tribulação. Tu vai ter tua tribulação, não fique lá dentro de casa. Meu Jesus, o que está acontecendo? Eu sou fiel, eu dizimo, eu oferto. Deus, já quieta, deixa de besteira. Senhor, eu estou aqui, Pai. O que tu queres me ensinar, Senhor? Não é assim? Deus, o que é, Pai? O que tem na minha vida? Trata comigo, Deus. É assim. É desse jeito. E quando chegar os fuxiqueiros na tua casa, é porque tu não é crente, é porque a mão de Deus disse que nem Jó. Vão embora. Jó disse logo, se calem. Vocês não são amigos não. Ele disse assim. Vocês não são amigos. É porque é fácil vocês falarem assim. Vocês não estão onde eu estou. Com a boca podre, tumor velho para todo lado, coceira. Eu estou com a coceira doida. Que ele até pegou um caco para se coçar. Aí dá aula de teologia para quem está com tumor. É fácil ou não é? Agora pronto, aí Jó disse, me deixe. E se eu pequei, quem vai tratar é ele. Se ele pesou a mão, é porque ele quis. É assim, porque tem irmão que chega na casa da gente, irmão, não é pecado. Diz logo para ele, sai daqui, boca grande. Tu não veio, não foi orar, ou veio me julgar. Não é? Irmão, não é pecado. Olha a mão de Deus. Aí tu diz logo para ele, pô, eu quero que passe tudo que está aqui em mim para tu. Na mesma hora ele vai embora. Não é assim? Irmão, tem crente que, eita, rapaz, só a graça do Pai. Vamos lá, Jorge, lá o versículo. Então, a primeira coisa, vocês podem observar, ele diz, tereis uma tribulação de 10 dias. Olha aí. Então, essa tribulação, ela era local e só para aquela igreja. E aí, vocês podem observar que ele diz assim, ser fiel até aonde? Até a morte. É que nem um pastor estava evangelizando, e aí, quando ele foi entregar o folheto, tu bora aceitar Jesus? Não, disse, eu fui crente 30 anos. Ele disse, tu não fez nada. Como assim 30 anos não são 30 dias? Ele disse, mas a Bíblia diz ser fiel até. E tu só foi 30. Não adiantou nada. Tem que ir até o fim. Deus disse para Daniel, tu vai até o fim. Tem crente hoje, irmão, que ele começa, ele vem para cá num fogo, numa alegria. E aí pronto, e todo dia a gente vê no culto, quando dá fé, começa a sumir. Começa a sentar no banco lá na metade. Quando dá fé fica lá atrás, se escondendo na coluna. Aí quando dá fé vai embora. Rapaz, eu acho bonito o crente é que mantém a mesma marcha. Todo tempo. Se terça-feira eu estou no culto. Quinta-feira eu estou no culto. Domingo eu estou no culto. Eu estou na escola dominical. Aí pronto, essa é a marchazinha do crente que vai para o céu. Tranquilo, sem zoada. Eu sou assim, meu irmão, pronto. Daí quando dá 7 horas, bora lá, Derian. Bora lá e pega a Bíbliazinha, vamos para o trabalho do Senhor. É desse jeito, pronto, vamos para o trabalho de Deus, pronto. Tem algum pregador hoje? Tem. Quem é? Sou eu mesmo, pronto, é assim. É desse jeito. Cantou, é os irmãos aqui da igreja. Tem irmão que ele só anda atrás de novidade. Ele, não, a mensagem é essa daqui, meu filho. Te firma no Senhor. Caminha a tua caminhada para o céu. Oh, aleluia. Oh, mas é bom ser crente, meus irmãos. Meu Deus. Ser fiel até a morte. Aguenta. Aí pronto, aí vamos analisar. E dar-te, a coroa da vida. Vamos coloca aí, Jorge, os apontamentos aqui para mim encerrar já. Olha aqui. Primeiro, o que eram os 10 dias, já expliquei. O significado de coroa literal e metafórico. Faltou um sinalzinho ali, né? Mas aí tu bota aí. O significado de coroa literal e metafórico. Observem bem que, vamos começar com o significado literal. O significado literal de coroa, se vocês observarem aí, na verdade era algo circular, que era colocado na cabeça de alguém para falar de autoridade. Coroa de um rei.
Por exemplo, se colocava aquele algo circular, alguns bem enfeitado, bem bonito, ou uma coroazinha pequena para dizer que era rainha. Mas a coroa aí, vocês podem observar que ela era colocada na cabeça para dar sinal de autoridade, ou então de vitória. Coloca aí na tela, 2 Crônicas 23:11. Nós estamos falando da coroa no aspecto literal. Vai lá. Como é que diz? Então tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa. Isso. E deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram, e disseram: viva o rei. Pronto. Então, você observa aí que a coroa era sinal de autoridade. É como se fosse o diploma dado a um vereador na Câmara de Vereadores. É como se fosse o passar da faixa, não é? De presidente para o outro. Colocar a coroa na cabeça do novo rei era sinal de que toda a autoridade daquele governo, daquele palácio, daquele reino, agora estava naquela pessoa. Então você tem o sentido literal de coroa. Coroa. Até hoje na Inglaterra, não é isso? Na Inglaterra, a rainha, né, e etc., quando ela vai para uma solenidade mais pesada, coloca o quê? A coroa, para todos entenderem. Ali está a rainha. Então aí você tem a coroa no seu aspecto literal. Mas o que era a coroa no aspecto simbólico? No aspecto simbólico, ela falava de uma posição exaltada, era uma grinalda que era dada como símbolo de realeza, né? Nós podemos analisar. E você tem aí também essa grinalda que era dada como prêmio aos vencedores nos Jogos Olímpicos, Jogos Públicos. No aspecto metafórico, fala das bem-aventuranças eternas que eram concedidas aos genuínos servos de Deus. Então, essa palavra coroa, no aspecto literal já falamos, no aspecto simbólico e no aspecto metafórico está apontando para, na verdade, essas bem-aventuranças eternas que elas seriam dadas aos servos do Senhor Deus Todo-Poderoso, ok? Mas vocês podem observar que se nós atentarmos bem por isso que eu disse agora há pouco, você tem a palavra Stéphanos, que é a palavra coroa para o grego. Já podemos perceber que a palavra grega para coroa não é diadema. Esse diadema aí, o diadema, seria uma coroa real. Seria uma coroa real. Coloca aí Provérbios 4:9. Vamos lá. Provérbios 4, verso 9. Olha aí. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Está vendo? Então você percebe aí que você tem no hebraico uma conotação, e no grego não é diadema, no grego é Stéphanos. Stéphanos é a palavra para o significado de Estevão, o primeiro mártir. É o primeiro mártir. Então você pode perceber que há uma distinção, volta lá para aqueles pontos, há uma distinção aqui entre coroa e diadema. Por quê? Os reis recebem coroas. Nenhum rei era coroado com coroas de flores. Não, o rei usava a coroa da realeza, da autoridade, não é isso? A coroa que dava a ele o poder de rei para simbolizar tudo aquilo ali. Já quem ia participar de um jogo público, ia participar de uma batalha, de uma coisa que vencia, eles entregavam essa grinalda de flores, que era considerada como uma coroa. Só que há essa distinção entre esse diadema e essa coroa. Então, Stéphanos, que aparece aí no próprio texto original, era a coroa de um vitorioso, não era a coroa do rei. Observe como é interessante isso. Jesus, ele tem a coroa de rei. Nós não temos coroa de rei. Nós temos coroa de vencedores. Que era essa coroa, ela não era nem grande, ela era só uns ramozinhos de flores. Quando um general, um comandante de Roma vencia, que ele comunicava a vitória, ele ia ser recebido na entrada de Roma com essa coroa. Mas os jogadores dos jogos públicos, quando eles competiam não para ganhar uma coroa de realeza, era para ganhar uma coroa de vitorioso, não de rei. Eles não eram reis. Nenhum vencedor é rei.
Por exemplo, nós somos servos de Jesus Cristo. Quem é o grande rei aqui na igreja? Quem é? Quem será o rei eternamente? Jesus. Nós somos apenas vencedores e que teremos essa coroa, ok? Aí coloca aí na tela 1 Coríntios 9, 25. Olha aí o apóstolo São Paulo falando dessa luta, dessa batalha. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Isso. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Paulo pegou os jogos daquela época e comparou com a luta do cristão que batalha. O cristão se abstém. Olha como é lindo isso aqui, irmãos. Assim como um jogador se abstém de comidas pesadas, roupas pesadas, para correr leve. Olha, um treinador, ele passa um ano todinho. Não tinha aquele moreno que corria com nenhuma bala. Como é o nome dele? O Bolt. Disse que ele treinava com o que era? Era um tigre, né? Diz que botava um tigre. Segundo o pessoal diz aí, botava um tigre. É um leopardo, não era isso? Botava um leopardo, não era? Um leopardo e ele corria. É, irmão. É para botar um leopardo. Um cachorrozinho que bota na gente. A gente dispara feito uma bala. Imagine um leopardo, né? É assim. Mas é o teu corpo mesmo que é a adrenalina do corpo que faz isso. E é assim. Agora, Paulo está dizendo, de tudo se abstém. Então, coroa aqui para um vencedor é aquele que se abstém do pecado, da imoralidade, das coisas que não convêm. Tem muito crente que pensa que a vida eterna é uma vida faz de conta. Ah, o Senhor me entende. Ah, Ele sabe meu lado humano. Ah, o Senhor sabe das minhas necessidades. Olha, a Bíblia diz, Ele sabe das tuas necessidades físicas, emocionais. Agora, para o céu, não existe isso. Para o céu, tu tem que se abster de tudo que não presta. De tudo que é pecado. Para você ser coroado. Paulo está dizendo que o atleta de tudo ele se abstém. Olha, tem atleta aí que quando vai treinar ele se abstém de sexo, de bebida, não é assim? De comida. Às vezes ele dá vontade de comer aquilo que ele gosta, mas não pode, para não atrapalhar o processo. Assim é a vida do cristão. Desse jeito, assim é a vida do cristão. Agora, eles fazem isso para ganhar uma coroa corruptível. E nós? Incorruptível. Olha o que Paulo diz no verso 27. Coloca aí, Jósio. Olha o 27. Antes subjugo o meu corpo. Corpo velho carnal, miserável. Ele botava para subjugar ele, bater nele. Era peia no corpo velho dele. E o reduzo à servidão. Isso. Para que, pregando aos outros, aí, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Não vendo? Eu prego aqui. Eu sempre digo, eu não sou moralista. E toda vez que eu venho pregar, antes de eu pregar aqui o Senhor, essa mensagem eu quero primeiro que ela toque em mim. Que eu seja santo, que eu seja sincero, que eu seja verdadeiro, que eu não seja molecado, que eu não seja sem vergonha, que eu não seja cachorro. É assim que eu oro. Para que eu não pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É assim que eu oro. Então, é assim um homem de Deus, é assim uma mulher de Deus. Então, vamos lá. E pastor, e qual é a coroa que nós vamos receber no céu? Nenhuma. É por isso que eu fiz aquela introdução no começo. Para tu, pastor, mas a minha Bíblia diz, darei a coroa. E eu li muitos livros de teologia, de escatologia, muito tempo, aí eles começam, coroa não sei de quê, coroa não sei de quê. Tem um livro lá que eu tenho aí lá em casa, que tem uns 15 tipos de coroa. Aí eu li aquilo, meu Deus, e como é que eu vou botar esse tanto de coroa? Eu lendo aquilo, eu ficava me perguntando, meu Jesus, e esse tanto de coroa, onde é que eu vou botar na cabeça? Que logo essa ideia que dá. Você entendeu? Aí a pessoa disse, pastor, o senhor está mudando? Não. E eu cantei muito. Espero um dia ver o meu Senhor Jesus. Uma letra bonita, né? E está certo o hino. O hino está certíssimo. Assim como ele é no seu reino de luz, né? As lutas... Cadê Léo? Tu não sabe dele não, né? Cadê ele? É assim. Se você analisar, ele diz assim, eu sei que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja querida. E vai levar para o céu e vai dar a coroa da vida. Não está errado. A letra está certa. Quem fez a leitura errada foi tanto a minha pessoa como outras pessoas.
Observem que quando Deus fala, vou dar um exemplo aí, coloca Filipenses 4 primeiro. Coloca aí, veja aí, rapidinho. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Ó, minha alegria e coroa. Vai. Estai assim firmes no Senhor, Pronto. amados. Qual era a coroa de Paulo aqui? Ah, qual era a coroa dele? Era os irmãos, a firmeza dos crentes. O trabalho que ele fez de pregar o evangelho, ele disse assim: para mim já é vencer. Entenderam agora? Para mim já é vencer. Ele vê os crentes como? Não tem coisa melhor, meu irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, eu fico feliz, não é quando um crente pula. Você pode pular o tanto que você quiser. O irmão diz: pastor, o senhor é contra pulo? Não, se tu quiser pular, tu pode pular. Eu aqui não pulo. Agora, a minha maior alegria é a tua firmeza em Deus. É a tua marcha para o céu. A minha alegria é essa. Ok? Vamos lá, Tiago 1,12. Coloca aí. Tiago 1,12. Rapidinho. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Receberá a coroa da vida. Vai. A qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Todos que amam a Cristo vão ter coroa? Hã? Vamos lá. Todos que amam a Cristo vão ter coroa? Sim, vamos lá, digam. Todos que amam a Cristo vão ter coroa? Vão. Mas aí você, não, pastor Marcelo disse que lá no céu não vai ter coroa. Vai ter, mas não é desse jeito que nós estamos pensando. Eu vou mostrar para vocês. Ele dará a todos que o amam. Entenderam? Vamos ver aí 1 Coríntios 1,14. Coloca aí. 1,14, vamos lá. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. 1,14. Porque Paulo, quando ele diz, a minha alegria e coroa é que vocês estejam firmes. Mas aqui Paulo já está dizendo, eu dou graças a Deus que eu não batizei. Irmão, a Bíblia é linda, irmão. Paulo conhecia todas as igrejas, ele conhecia qual era o crente bom, qual era o crente ruim. E ele disse, se eu tivesse batizado, o problema lá em Corinto teria sido pior. Entenderam? Pastor Aziel, e aí, qual é a coroa que nós vamos receber no céu de glória? Vamos lá, Jorge, no versículo de Apocalipse. Aí a gente encerra aqui. Ah, pronto. O irmão já respondeu. Pronto, aí, não precisou nem eu falar. O que é, irmão, que não receber lá? A vida eterna. Gente, tire, olhe para mim aqui que eu quero dizer uma coisa para vocês. Tirem essa ideia de servir a Deus por recompensa. Acabe com essa ideia hoje. Eu vou fazer isso para Jesus me abençoar. Acabe com isso hoje em nome de Jesus. Paulo se achava devedor porque ele dizia, o que Cristo fez por mim, eu não mereço é nada. Tudo que tu fizeres para Cristo, nunca bote na tua mente que tu está fazendo grande coisa. Tudo que tu fizeres é pouco diante do que Cristo já fez por você. Não existe essa de você dizer assim, eu vou fazer para Deus me recompensar nisso aqui. Acabou. O que Jesus fez na cruz, ele morreu para nos dar a vida. Olha, o meu cantar, o meu adorar, o meu louvar, o meu servir, tudo que eu fizer aqui ainda é pouco diante do que ele fez por nós. É gratidão, é por isso que Paulo diz, olha, se eu prego o evangelho, eu não tenho do quê? Me gloriar. Tem irmão que fica, Jesus, tu tens que me abençoar muito esses pés. Anda nessa cidade. E Jesus que morreu por ti. Jesus, tu tens que me abençoar muito, porque eu tenho dado isso para ti. Ele é quem te dá tudo. Tudo que tu fizeres para ele ainda é pouco diante do que ele fez por você. Irmão, é por isso que Paulo se sentia um devedor. Eu li um autor que diz assim, se você pensar que o céu é uma troca para você, esse céu não presta. Se você pensar que vai para a eternidade, porque você é perfeito, essa tua salvação não presta. Se você serve a Deus com medo do inferno, essa tua crença não presta. Mas nós servimos a Ele porque olhamos para o Calvário e olhamos que um dia Ele perdoou os nossos pecados. Oh, aleluia! E nos deu a vida eterna. Sabe o que é a coroa da vida? É que aquele que foi fiel até a morte, nunca negou ele.
vai se consumar com a vida eterna, lá nas mansões celestiais. Eita, irmã, hoje eu estava meditando nessa mensagem. Meu Jesus, é tão bom a gente ser crente. Mas acabe com isso hoje. Eu quero te pedir, os irmãos também na internet, acabe com isso hoje. Jesus tem que me abençoar porque Ele me conhece. Tu não vale nada. Ela presta para nada. Só a graça dele é que nos alcança. Quem sou eu? Aí pronto. É porque Ele me entende. Nada. Senhor Jesus, eu não sou nada. Tudo que tu fizeres, tudo, não chega a uma vírgula do que Ele fez por nós na cruz. Eita, meus irmãos, não é? Aí pronto, aí a gente canta aquele hino, né? Jesus padeceu na cruz por mim. Jesus padeceu na cruz. Coloca aí na tela ele, Jorge. O grande amor do Salvador morrendo por mim. Qual é o número dele? Qual é? 350, coloca aí, vai lá. Ei, meu bom, e a gente vai encerrar com isso aqui. Pronto, ele está processando. Meu bom, irmão, isso aqui é maravilhoso. Vamos lá. Tens tu lido a história da dura cruz na qual Jesus morreu? Desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Diga, igreja. Jesus padeceu na cruz por ti, padeceu na cruz, o grande amor do Salvador morrendo na cruz por mim. Vamos lá. Tens tu lido que Cristo não se queixou no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por mim. Jesus padeceu na cruz. Eita Deus, ó grande amor do Salvador morrendo por cruz por mim. Tens tu lido que Cristo salvou por fim na cruz. Tu não merecias nada, olha aí, ó, que sofrendo na cruz lhe rogou de mim. É bom ser crente. Vamos lá. Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo exclamou. Eita, rapaz, está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus. Aceita Cristo já. Cante! Jesus padeceu na cruz por mim. Jesus padeceu. Aleluia, Senhor. Ó grande amor do céu. Eita, irmão. Meu irmão, de madrugada, tu sozinho em Deus, aí tu pega a tua harpazinha, aí tu começa a cantar isso aí. Meu irmão, não tem como não chorar, não. É coisa boa ser crente. Então faça isso.